Mateus capítulo 17, 2 capítulos adiante, que nós lemos agora há pouco. Mateus 17, 17. Queremos falar essa noite sobre os homens que carregam a glória de Deus. Os homens que são cheios da glória de Deus. Se eu tivesse que intitular o sermão dessa noite, eu diria: transportadores de glória. Os homens que carregam a sua presença. Mateus 17, versículo de número 17 e 18. Mateus 17, versículo 17 diz assim: Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Amém. Esse texto que nós lemos, que se encontra em Mateus capítulo 17, ao iniciar a leitura do capítulo 17, você vai ver que Jesus estava subindo sobre um monte chamado Monte Tabor. O Monte Tabor, ele está mais ou menos a 17 quilômetros do Mar da Galileia, em uma altura de aproximadamente 500 a 600 metros a nível do mar, acima do nível do mar. E neste monte Jesus convida os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para subir com ele sobre este monte Tabor, a fim de passar um tempo a sós com Deus, a fim de orar, a fim de estar ali se relacionando e tendo um pouco de intimidade com o Pai. A Bíblia Sagrada diz que quando eles chegam sobre este monte, o Monte Tabor, a Bíblia diz que Jesus se resplandece diante daqueles discípulos. Ao resplandecer, a Bíblia diz que o rosto do Senhor brilhava como o sol, e as suas vestes resplandecia de tão branco que ficaram, a ponto de não ter nenhum lavandeiro na face da terra, a ponto de ter um produto suficiente para deixar aquelas vestes tão brancas como ficaram brancas naquela tarde. Ao se transfigurar, os discípulos, assustados, aterrorizados de ter uma experiência medonha daquela, a Bíblia diz que eles têm medo, e nisso Moisés e Elias, que já haviam existido há muitos anos antes de Jesus, para você ter uma ideia, Moisés existiu há 1200 anos antes de Cristo naquela oportunidade, e Elias havia existido há 850 anos antes de Jesus. Agora os dois vêm no monte da transfiguração e eles conversam e falam com Jesus. Isso aterrorizou muito mais os discípulos, a ponto de Pedro falar para Jesus, a ponto de Pedro, melhor dizendo, ter medo. Mas ao mesmo tempo que ele tinha medo, a presença da glória, a presença do resplendor, a presença da unção forte do céu naquele lugar, fez Pedro fazer um apelo a Jesus e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, nós vamos construir 3 barracas sobre o monte. Uma barraca será sua, uma barraca será de Moisés, e a outra barraca será de Elias. O que Pedro queria fazer naquela tarde? Pedro, ele queria conter, Pedro, ele queria segurar, Pedro, ele queria armazenar aquele ambiente de glória que havia se manifestado sobre o Monte Tabor. Em outras palavras, para você entender melhor, Pedro não queria descer do monte. O ambiente era tão prazeroso, o ambiente era tão transcendental, que Pedro queria permanecer ali o resto dos seus dias. Para Pedro, se Pedro tivesse que escolher em ficar ou em descer, Pedro levantaria a mão e iria dizer: eu não quero descer, eu quero ficar. Mas enquanto Pedro falava, a Bíblia diz que uma nuvem de glória pousou sobre os homens que estavam sobre o monte, e da nuvem saiu uma voz, a saber, a voz do Pai.
E a voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Imagine Pedro falando: vamos ficar aqui, não vamos descer. E Deus interrompe o que Pedro estava falando para dizer que Jesus era o filho amado dele, e é Jesus que eles deveriam ouvir. Quando a nuvem se recolhe ao céu, Moisés e Elias desaparecem. Jesus chega até Pedro, que está extasiado de tamanha experiência sobre o monte, e Jesus convida eles, chama eles para descer do monte e continuar a obra na próxima cidade que eles haveriam de entrar. E foi nessa cidade que um demônio, um jovem possuído de um espírito maligno, que o pai correu até Jesus, ou melhor, o pai correu até os discípulos e disseram: olha para o meu filho, faz uma oração por ele, porque o demônio joga ele no fogo, o demônio joga ele na água, e não tem como esse menino ser curado. Pediu a oração para os discípulos. Pedro orou, Tiago orou, João orou, mas o demônio não obedeceu. O jovem ainda continuava possesso, até que o pai correu até Jesus e chamou Jesus e explicou o que estava acontecendo acerca do seu filho. Quando Jesus ouviu aquilo da boca daquele pai em desespero, entra o versículo de número 17, onde nós lemos que Jesus exclamou dizendo: ó geração perversa e incrédula, até quando eu estarei no meio de vós? Trazei o menino aqui, versículo 18. E Jesus orou pelo menino, os demônios desapareceram e o menino foi curado instantaneamente. Este é o texto que nós lemos esta noite. Agora vamos por etapa. Fala para o teu irmão: agora é por etapa. Tá danado. A Bíblia diz que ao subir sobre aquele monte, naquela tarde ou naquela noite, não sabemos exatamente o horário que aquilo aconteceu, a Bíblia diz que depois de alguns minutos que eles estavam ali, o rosto de Jesus resplandeceu como o sol, e as suas vestes ficaram brancas como a neve, a ponto de não ter nenhuma lavanderia na terra que poderia dar um branco tão branco nas roupas de Jesus. A glória de Deus veio sobre ele, o poder do céu veio sobre ele, a unção do Espírito veio sobre ele. Ele foi tomado de um resplendor impressionante. A Bíblia me declara que o rosto dele resplandecia como o sol. O que o sol faz? O sol aquece. O que o sol faz? O sol traz luz. Mas o que mais o sol faz? O sol, ele clareia, ele esquenta sobre os bons e também sobre os maus. Você não vai ver Deus fazendo o sol nascer somente sobre quem é crente. Deus faz o sol nascer sobre o crente e sobre o espírita. Deus faz o sol nascer sobre o bonzinho e sobre o mauzinho. Deus faz o sol nascer sobre o presidiário e sobre aquele que não sai da igreja. O sol, ele traz o seu aquecimento, o seu calor, a sua luz para todo o planeta Terra. O sol também tem a ver com o sol da justiça. Quando o rosto dele brilha, resplandece como o sol, Deus estava dizendo: haverá justiça no meio dos homens, haverá justiça no meio da terra. Quando o rosto dele brilha, esquenta, aquece como o sol, Deus estava dizendo: a minha justiça vai começar a governar os homens. Só que algo que nós não sabemos, ou então algo que alguém não sabe: a justiça de Deus não tem a ver quando você ataca alguém. A justiça de Deus não tem a ver quando você ganha de alguém. A justiça de Deus tem a ver com: bateu na tua direita, dê também a tua esquerda. O sol, ou seja, aquele brilho, vem aonde? No rosto. Rosto nos fala da cara. Bateu na direita, também dê à esquerda. Quando você cresce em Deus,
Quando a glória de Deus vem sobre você, uma das evidências que você está cheio do Espírito Santo é que a justiça de Deus começa a operar em você. Quando você está em um ambiente desse, como Jesus estava, quando você está em uma dimensão medonha desta, como Jesus estava, e a glória de Deus toma você, uma das evidências que você anda na glória, uma das evidências que você carrega a glória, uma das evidências que você transporta a presença de Deus, é que aquilo que os homens fazem para você não tem poder de te ferir mais, não tem poder de te machucar mais. Não há mais esse poder, porque agora não é a tua justiça que opera, agora é o sol da justiça, é a justiça de Deus que opera em você. Então logo não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Quanto mais cheio da glória de Deus você estiver, aleluia, mais Deus governará a sua vida. A primeira coisa que Jesus quer ensinar aqui é: em um ambiente de glória, se vocês realmente for alguém que carrega a minha presença, se vocês realmente for alguém que transporta a minha glória, os homens vão bater na direita e vocês terão capacidade de oferecer à esquerda. Os homens vão roubar vocês e vocês darão até mais do que aquilo que eles roubaram, porque tudo aquilo que os homens fizerem na minha justiça, isso não tem poder para machucar ninguém de vocês. Isso só é possível alguém viver o que eu estou pregando se ele estiver tomado pela glória de Deus. Se você estiver cheio de si mesmo, você não consegue viver isso. Se você estiver cheio das suas ideias, você não consegue viver isso. Se você estiver cheio do seu achismo, você não consegue viver isso. Para viver isso, para crescer nisso, para se desenvolver nisso, você precisa estar cheio da glória de Deus. Outra coisa, a Bíblia diz que as suas vestes ficaram brancas. Vestes na Bíblia tem vários significados. Vários. Veste, alguém vai dizer é santidade, pode-se usar. Veste, alguém vai dizer é sacrifício, pode-se usar. Mas um outro significado, veste demonstra ou então revela quem é a pessoa. Por exemplo, se você ver um soldado vestido, se você ver um homem com roupa de soldado, você vai dizer é um soldado. Se você ver um homem com roupa de rei, você vai dizer é um rei. Se você ver um policial, um homem com roupa de polícia, você vai dizer, óbvio, é um policial. Se você ver alguém, um homem de branco dentro do hospital, você não vai ter dúvida, é o médico. Então a roupa revela quem é a pessoa. Quando as roupas de Jesus ficam brancas, a ponto de não ter ninguém na terra para dar a brancura que aquela roupa tinha, Deus naquele dia estava revelando quem é que estava sobre aquele monte. Aplicando para as nossas vidas, roupa tem a ver, se a roupa revela quem é a pessoa, então roupa tem a ver com conduta, tem a ver com a forma de andar. A forma que você anda, a tua conduta, o teu testemunho revela quem é você diante dos homens e diante de Deus. A forma que alguém anda, a forma que alguém testemunha, a forma que alguém vive vai revelar, primeiro, diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, quem é você, e depois revela quem é você diante dos homens. Deus estava dizendo naquele dia, a tua forma de andar está revelando quem você é. Detalhe, as roupas de Jesus não ficaram pretas, a roupa de Jesus ficaram brancas. Branco tem a ver com o céu, e a própria Bíblia diz isso, que resplandeceu, que não tinha ninguém na terra para dar a brancura daquela roupa. Então naquele dia, Deus estava dizendo, aqui está um cidadão do céu.
Agora ouça o que eu vou dizer. Você pode chegar na igreja com as tuas roupas pretas. E agora eu falo no sentido espiritual. Não estou falando de blusa, de calça. Não estou falando sobre isso. Espiritualmente falando. Alguém pode chegar na igreja com a sua roupa preta, nas trevas, no lixo, na podridão. Mas se ele tiver um encontro com a glória de Deus, a roupa dele deixa de ser preta e começa a ficar branca. Naquele ambiente de glória sobre o Monte Tabor, você pode imaginar, naquele ambiente de unção, naquele ambiente de poder, naquele ambiente em que o céu se conectou com a terra, a roupa de Jesus está branca como a neve. Deus estava dizendo: alguém pode chegar escuro aqui, pode chegar nas trevas aqui, alguém pode chegar podre no lixo aqui, mas se a minha glória, se a minha presença vier sobre ele, as suas roupas ficam brancas como a neve. Só tem um jeito, aleluia, das tuas vestes ficarem embranquecidas, é através do encontro com a glória de Deus. Você sozinho não conseguirá deixar as tuas roupas brancas. Você sozinho não tem poder para se santificar. Você sozinho não tem como, não tem estrutura, não tem capacitação para deixar as suas próprias roupas brancas. É necessário o encontro com a presença, é necessário o encontro com a glória, é necessário o encontro com o céu, para que o céu, aleluia, trabalhe em você e as tuas roupas ficam brancas como a neve. Ninguém consegue sozinho chegar onde Deus quer. Por isso é necessário o encontro com a glória de Deus. Por isso é necessário o encontro com o Espírito Santo. Homem de Deus, livros de autoajuda me ajudam a melhorar? Pode até ajudar, mas não é suficiente. Homem de Deus, cursos me ajudam a melhorar? Pode até ajudar, mas não é suficiente. Homem de Deus, eventos, congresso me ajuda a melhorar? Pode até ajudar, mas não é suficiente. Só tem uma coisa que será suficiente na tua vida para deixar as tuas vestes brancas: é o encontro com a presença de Deus, é o encontro com a glória de Deus. A partir do momento que você se encontrar com a glória de Deus, Deus troca a tua roupa e coloca roupas brancas em você. Se tem alguém que recebe esta palavra, levante a tua mão para o céu, para dar glória e para dar aleluia. Quem é que vem de encontro com ele? Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Moisés também representa libertação, o libertador, porque foi Moisés que libertou o povo do Egito. Elias representa o restaurador, porque foi Elias que restaurou o altar. Isso quer dizer o quê? Duas coisas acontecem na sua vida quando você tem um encontro real com a glória de Deus. Primeiro, Deus te liberta de todo o mal. Segundo, Deus restaura a sua vida. Duas coisas acontecem com você, com a sua casa e com a sua família. O dia que a tua fome, o dia que a tua sede estiver de fato em Jesus, aleluia, Deus vai libertar você daquele mal e Deus vai restaurar você daquela situação que você tem vivido. O problema é que nós nos aproximamos de Deus, a noiva, né? Nós somos a noiva, Jesus é o noivo. Nós nos aproximamos do noivo como aquela noiva que quer dar o golpe do 7-1. Como assim? Você já viu um senhor de 80 anos, 90, com a bengala na mão, e do lado dele a namoradinha, 22 anos? Quem já viu? Aí e os homens são maldosos, os homens não sabem que aquele é amor, então os homens julgam, os homens falam assim: deve ser rico. É assim ou não é? Ela está querendo aplicar o 7-1, ela quer dar o golpe do baú no velho. É assim ou não é? Ninguém acredita que é amor. E se for? Mas ninguém acredita. Só quer dizer o quê? Muitas vezes a igreja se comporta da mesma forma. A noiva com o noivo vai, anda com ele, está com ele, só interessada naquilo que ele tem. Está com Jesus só interessado nos bens dele.
Pegou agora? Só interessado naquilo que ele tem. A noiva está doida para aplicar o golpe do baú nele. Esse é o nosso problema. Por isso que a vida continua amarrada, por isso que a vida continua presa, por isso que a restauração não chega, porque o relacionamento é só por meio de interesse. Agora, quando o teu coração tem sede, tem fome, tem desejo, tem desespero pela pessoa de Jesus, duas coisas vão acontecer na sua vida: Ele vai te libertar de todo mal, e a segunda coisa, Ele vai restaurar a sua noiva. Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai restaurar o seu coração, Ele vai restaurar você. Quem vem de encontro com Ele? A libertação, Moisés, e a restauração, Elias. Ou seja, quando nós nos encontramos com a glória de Deus, querido, a libertação é automática, ela vem até nós. Quando alguém se encontra com a glória de Deus, a restauração, a restituição, ela é automática, vem até nós. O que falta é o encontro verdadeiro com a presença. O que falta é o encontro real com a presença. O que falta é a gente parar com tudo e começar a buscá-lo de todo o coração, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Só tem um jeito de achar Ele: quando alguém o busca de todo o coração. Não, balança o teu irmão aí, balança ele. Fala para ele: você vai dar glória ou vai continuar com a cara amarrada? Deus ainda está à procura de homens que transportam a sua glória. Pedro não está no Monte Tabor porque Jesus tem alguma coisa para dar para ele, não. Jesus não está sobre o Monte Tabor porque Deus tem alguma coisa para dar para ele, não. Eles subiram ali, aleluia, só para ter uma experiência de glória. Eles subiram ali porque eles queriam mais de Deus, mais da sua presença, mais do seu poder, mais da sua unção, mais do seu coração, mais da sua palavra, mais da sua graça, mais do seu favor. Eles queriam mais do céu. Deus está à procura de homens e mulheres que transportam a sua glória, que transportam a sua presença. Para de andar cheio de si mesmo. Pare de andar em cima do que você pensa. Pare de caminhar em cima do que você acha. Mas comece a caminhar na unção do Espírito Santo. Comece a caminhar na glória do Espírito Santo. É tempo de crescer. É tempo de ser maduro espiritualmente. É tempo de deixar o Espírito Santo comandar a sua vida, comandar a sua casa, comandar o seu coração, comandar a sua vida. Interessante, querido, olha que coisa poderosa isso. Quando Jesus começa a transfigurar, o que é transfigurar? O que é transfigurar? Transfigurar é você deixar de ser uma figura e tornar outra. Você se transfigura. Você deixa de ter uma cara e tem outra. Isso é transfiguração. Quando Jesus começa a transfigurar, a Bíblia diz que o rosto resplandece como o sol e a veste fica branca como a neve. Naquele momento, Jesus volta a ser o que ele sempre foi na eternidade. Porque enquanto ele está encarnado em uma carcaça humana aqui na terra, o rosto dele é igual ao seu, as roupas dele eram igual à nossa. Mas quando ele se transfigura, ele voltou a ser o que ele sempre foi na eternidade. Aleluia. Vou repetir. Quando Jesus se transfigura, ele voltou a ser o que ele sempre foi na eternidade. Agora ouça o que eu vou dizer. Ser homens e serem mulheres que transportam a glória de Deus não se trata de você alcançar um lugar acima,
mas se trata de você voltar à origem. Para Jesus ser cheio da sua glória, para o céu invadir aquele monte, para o céu invadir aquele ambiente, não se tratava de Jesus subir degraus para ele alcançar um nível maior, não, se tratava dele recuar e voltar a ser ele na sua origem. O senhor quer dizer o quê? Os homens que carregam a glória de Deus, querido, eles nunca vão querer chegar em lugares em cima para mostrar ou para demonstrar para alguém. Eles sempre vão voltar na sua origem, aleluia, porque é na sua origem, na origem do céu, que eles recebem mais do Espírito Santo. Sabe o que Deus quer? Deus quer que os homens parem de correr de um lado para o outro. Deus quer que os homens parem de usar as suas mentes para tentar fazer alguma coisa. Deus quer que os homens parem de ficar buscando ajuda aqui e ajuda ali. A única coisa que Deus quer é que os homens voltem às suas origens, é que os homens entendam de onde eles vieram, é que os homens saibam quem eles são, é que os homens possam compreender, aleluia, que o Espírito Santo habita e mora dentro deles. Eles precisam voltar na sua origem, na origem celestial. A nossa vida vai mudar quando a gente voltar na nossa origem. Quando você parar de fazer o que você quer e começar a fazer o que Deus quer. Quando você parar de andar no teu caminho e começar a andar no caminho de Deus. Quando a gente voltar no centro da sua vontade. Quando a gente voltar o que a gente sempre deveria ter sido, a imagem e semelhança daquele que nos formou e nos criou. Quando nós voltamos à nossa origem, nós passamos a ter o seu rosto. Quando nós voltamos à nossa origem, nós passamos a ter a nossa face. O que Deus quer, homem de Deus? Deus quer que a igreja seja como Adão. Não é o Adão caído, não, é o Adão antes da queda. Porque o Adão antes da queda, alguém pensa que Deus descia no paraíso só às tardes. Ou seja, alguém pensa que o encontro de Deus com Adão se dava apenas uma vez por dia. Essas pessoas estão enganadas. Por quê? Porque paraíso, Éden, segunda dimensão, terceira dimensão, espiritual, celestial e física, era a mesma coisa, era um corpo só. Então Deus nunca saiu do paraíso. Adão andava e Deus andava junto com ele. Adão falava e Deus ouvia. Deus falava e Adão ouvia. Aleluia. Adão mostrava e Deus via. Deus mostrava e quem via era Adão. Existia um relacionamento contínuo, um relacionamento constante, um relacionamento que não parava, era ininterrupto. Ninguém interrompia o relacionamento dos dois. Era um corpo só, uma dimensão só. Onde estão esses homens? Onde estão essas mulheres que carregam a sua presença, que carregam a sua glória? Homens que têm a identidade do céu, homens que parecem com o céu, homens que se parecem com o céu. Eu posso te fazer uma pergunta? Você é parecido com o quê? Com o céu ou com o inferno? Porque no Monte Tabor, Jesus estava parecidíssimo com o céu. Com quem será que a gente é parecido? Com o céu ou com o inferno? Como eu saberei? Pelo fruto se conhece? Pelo fruto se conhece? Mas o fruto não tem a ver com tanta quantidade. O fruto tem a ver com qualidade. Que tipo de fruto que a gente produz? Você está com frio? Olha aqui. Estou sentindo a presença de Deus. Meu Deus, que experiência fantástica aqueles homens tiveram. Que experiência poderosa naquele dia. Deus, é isso que nós queremos. Espírito Santo, é isso que o meu coração deseja. É isso
isso que o meu coração tem fome, tem sede, Espírito Santo. Meu Deus, é isso, querido, que eu busco. Eu quero isso para a minha vida. Mas a gente esbarra em tanta coisa, já reparou? A gente esbarra na opinião dos outros, a gente esbarra em algum problema, a gente esbarra em algo controverso que deu na nossa vida, a gente esbarra em nós mesmos, a gente esbarra em tanta coisa, e isso atrapalha a gente viver a nossa origem. Nós esbarramos em tanta coisa. Pensa o relacionamento que Deus tinha com Adão. Deus o instruía, Deus o guiava. Certa vez, Deus construiu um tanto de animal. Pensa Deus brincando de fazer um animal. E o interessante, Marco, é que Adão olhou para o cachorro e falou: vai chamar cachorro. E não é que parece cachorro? Deus construindo ali, fabricando, né? Pensa Deus na sua fábrica. Cachorro, saía aquela fileira, aquela série, né? De cachorro na esteira. Aí Deus, a esteira aqui é do cachorro, vamos construir agora o elefante. Uma esteira maior, né? Aí Deus fazia o elefante, aquela série, né? Lote 0030, igual na Alcoa. Embora, que tanto de elefante. Aí Deus chamava Adão, chamava uma ova. Adão já estava ali olhando, ó. Adão, bota o nome nesse aqui. Adão olhava, vai, é elefante. Oh, boa, gostei, Adão. Vamos registrar aqui, elefante. Bom. Adão, bota o nome neste. Adão olhava, girafa, o pescoço é grande. Gostei, girafa. Muito bom, Adão. Isso quer dizer o quê? Eu quero dizer que em um relacionamento íntimo com a glória e com a presença de Deus, tudo que você fala, Deus ouve. Tudo que você fala, Deus ouve. E o nosso problema é a noiva do 7-1, é a noiva do golpe do baú. Nós queremos o que o noivo tem, o nosso coração ainda não é dele. Me honra com os lábios, mas o coração está longe. Você não quer isso, não? Você não deseja isso para a sua vida? Estou terminando. Quando Pedro viu aquilo, aquela manifestação de glória, Marco, além daquela luz forte em cima do monte, Deus ainda mandou fumaça. Fumaça mesmo, não é aquela da máquina, é fumaça. O monte ficou enfumaçado. E Pedro disse assim: ei! Vamos aqui fazer 3 tendas, 3 barracas, 3. Uma será sua, Jesus. A outra será de Elias e a outra será de Moisés. Quando Pedro ainda falava, o texto diz que Deus desceu na nuvem. Ei, esse é o meu filho amado, a ele ouvi e obedecei. Marcos, o evangelista, diz que Pedro falava aquilo porque ele estava aterrorizado, medo de ver o que ele estava vendo. Medo. Agora ouça o que eu vou dizer. Quando alguém natural vê a manifestação de Deus na sua vida, a glória de Deus em nível altíssimo na sua vida, muita gente tem medo, se escandaliza. Mete o sarrafo em você, eles se escandalizam. Eles têm medo, acham que é obra de bruxaria, acham que você é pai de santo, acham que você é da maçonaria. Eles se escandalizam. Pedro também se escandalizou, mas quando Pedro falava, Deus o interrompeu. Ei, Pedro, ouça o meu filho, ouvi o meu filho. E Pedro caiu, tomado pelo sono. O que Pedro queria
queria fazer ali? Para que as barracas? Pedro queria conter a glória de Deus. Pedro queria reter, queria segurar aquela manifestação só para ele. Agora ouça isso, aqui na igreja, quantas e quantas vezes nós vimos e sentimos a glória de Deus? Várias vezes nós erramos como Pedro errou, quando a gente quer segurar esta presença só aqui dentro. Quando a gente começa a viver aquilo só na nossa vida e não temos habilidade ou então coragem de compartilhar com uma cidade inteira. Nós erramos quando queremos reter, segurar, armazenar somente em nós. E Pedro disse: vamos ficar aqui, Jesus. Mal sabia ele que Jesus já tinha planos para descer do monte. O que Deus faz na sua vida não é para ficar só em você. O que Deus faz aqui dentro não é para ficar só aqui dentro. É para sair daqui e encontrar com outras pessoas pelo caminho. Jesus chamou eles desceram o monte correndo. E embaixo, a Bíblia diz que os demônios vieram. O demônio encarnado, ou então possuindo um jovem. Sabe o que eu aprendo aqui? Após uma experiência fantástica com a glória de Deus, o diabo sempre vai passar no teu caminho. Toda vez que alguém vem num culto, e o culto é tremendo, o culto é maravilhoso, Deus falou, Deus manifestou, veio uma revelação, veio uma palavra profética, alguém foi curado, aí ele pensa: então a partir de agora eu não terei mais problema com o diabo. Você está enganado. Mas homem de Deus, por que Deus permite o diabo vir até mim, após eu ter recebido um poder grande do céu? Eu não digo por quê, porque agora você tem capacidade de derrubá-lo. Por isso Deus permitiu ele vir até você. Você está capacitado para enfrentá-lo. Você está capacitado para destruí-lo. Você está capacitado para vencê-lo. O nosso problema é que quando isso acontece no dia seguinte, ou na semana da frente, a gente fala assim: não resolveu nada aquela palavra, não resolveu nada aquele culto, não adiantou nada aquela ministração. E é tudo que o diabo quer ouvir da tua boca, que não valeu nada. Deus permite o inimigo encontrar com a gente após um culto tremendo, porque agora nós temos habilidade, estamos cheios do Espírito Santo para derrubá-lo e fazer ele beijar a lona. O versículo que lemos, e aqui eu termino: os discípulos correram, oraram pelo jovem, e o jovem continuou endemoniado. Não aconteceu nada. Oraram uma vez e não resolveu, oraram duas e não resolveu, oraram três e não resolveu. O homem, o pai, foi até Jesus e falou: Jesus, os teus discípulos não conseguiram expelir o demônio. Olha a resposta de Jesus para o homem: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Sabe uma coisa que faz Deus ficar bravo com você? Pode falar. Sabe uma coisa que faz Deus ficar bravo com você? Quando você tem uma experiência poderosa com Ele, quando você tem uma experiência poderosa com a palavra dEle, quando você recebe um recado dEle, e no primeiro problema você não consegue vencer. Na primeira situação difícil você para no demônio, não consegue derrubá-lo. Uma coisa que faz Deus ficar bravo com alguém é quando esse alguém já recebeu uma palavra, é quando esse alguém já recebeu uma oração, é quando esse alguém já recebeu um conselho, é quando esse alguém já conhece a palavra e ele ainda está perdendo para o diabo. Ele ainda continua fazendo o que Deus não quer.
ele ainda continua fora do caminho, ele ainda continua fora do propósito. O que sai da boca dele não aproveita nada, o que sai da boca dele é só para destruir o reino de Deus. Se tem uma coisa que deixa Deus bravo, é alguém como eles, que tiveram uma experiência poderosa sobre o monte, e eles não aplicaram nada embaixo daquilo que aprenderam. Não aplicaram nada. Entraram no ouvido e saiu no outro. Não aplicaram nada daquilo que ouviram. E olha que Deus falou: Pedro, não faz tenda não, olha para o meu filho. A ele ouvi. Aquilo, querido, tirou Jesus do sério. Poucas vezes na Bíblia você vai ver Jesus bravo. Normalmente Jesus é aquele que vem, ama, né? Poucas vezes você vai ver Jesus bravo. Quando Jesus fica bravo, é porque alguém pisou feio na bola com ele. Não aplicaram nada, Guilmar, irmão Devanir. Não aplicaram nada do que viveram. Receberam glória, viram a unção, tiveram uma experiência com o céu, foram tocados por um poder indescritível. Desceram, o demônio veio, e eles não conseguiram botar em prática aquilo que viram e aquilo que ouviram. Jesus disse: ô povo incrédulo, ô geração má, perversa. O que é uma pessoa pervertida? Imoral, perverso, incrédulo. Em outras palavras, o que resolveu vocês terem vindo comigo? Quando a glória de Deus vem aqui, o mínimo que Deus espera da gente é que a gente viva lá fora aquilo que recebemos aqui dentro. O mínimo que Deus espera da gente é que a gente se relacione com os nossos irmãos aqui e lá fora, assim como recebemos aqui dentro. É o mínimo, é o mínimo. Vamos ficar de pé.